Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o voleibol, a história e os fundamentos. Nós já jogamos essa modalidade no início do ano, mas agora como a gente tá longe, então nós vamos conhecer a história do voleibol, tá? O voleibol, conhecido como vôlei, ele é um esporte praticado por duas equipes, como vocês sabem. Os jogos são realizados em quadra, que podem ser cobertas ou não. As jogadas elas são realizadas com as mãos e o objetivo é fazer com que a bola toque o solo do time adversário. A seleção brasileira, tanto a masculina quanto a feminina, eles são times de destaque. Não sei se vocês acompanham aí as competições, tá? E alguns jogadores brasileiros, como o Giba, o Murilo, Leandro, Sheila, Paula Pequeno, eles fizeram grande história defendendo o Brasil, tá? O voleibol, ele é um esporte que foi originado nos Estados Unidos, mais precisamente lá na cidade de Massachusetts, acho que é assim que fala. Essa modalidade, ela teve origem no ano de 1895, onde ela foi criada por William George Morgan, nascido em 1870 e falecido em 1942. E naquele período, ele trabalhava como professor de educação física na Associação Cristã de Moços. Não sei se vocês já ouviram falar dessa associação, tá? Depois da criação da modalidade, o intuito desse professor era estabelecer uma competição onde não houvesse tanto contato físico. Vocês sabem que a maioria dos nossos esportes aí que tem contato físico, muita gente que se machuca, que se lesiona, né? Então o vôlei é uma das que menos tem contato, tá? Depois que ele foi criado, o voleibol, ele recebeu o nome de mintonete. E logo depois ele foi chamado de voleibol, que é o que a gente conhece hoje, tá? Apesar dele ter sido criado lá nos Estados Unidos, lá em Massachusetts, ele foi levado para o Canadá, mais ou menos uns 5 anos depois. E foi aí que ele alcançou uma proporção maior, tá? Na década de 40, esse esporte, o voleibol, ele estava presente em quase todo o mundo, tá? Mas o que influenciou diretamente na criação da Federação Internacional de Voleibol, tá? Esse órgão, ele tem sede em Paris, na França, e hoje ele está no posto principal responsável por realizar as competições dessa modalidade. O primeiro campeonato de vôlei, ele foi disputado apenas por times masculinos em 1949, lá na Tchecoslováquia, tá? Os russos ganharam. Como nesse mundial teve apenas times masculinos, a primeira disputa feminina, ela só aconteceu 3 anos depois disso, onde o Japão foi campeão, tá? O voleibol, ele foi inserido nas Olimpíadas a partir de 1964 e é disputado até hoje em dia, como vocês sabem, tá? No Brasil, aqui no nosso país, o voleibol, ele começou a ser praticado em meados do século XX. Ao contrário dos outros países, aqui ele chegou como um esporte feminino, mas isso foi mudando conforme o passar dos anos, tá? A CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, ela foi fundada em 1954 e hoje ela é a principal instituição no esporte no país, tá? Tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de areia. Um acontecimento que foi bastante